Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou Magda Almada, estou vice-presidente do Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro, e nesta noite de hoje nós temos o privilégio, desse presente da nossa convidada, que em nome da presidente Luciana Manta, em nome de todos os diretores do sindicato, nós agradecemos muito a presença da professora Débora Lopes aqui nesta noite, nesse mês de agosto, que é um mês comemorativo do aniversário do sindicato. Então, assim, nós estamos extremamente honrados com a presença dela, com a possibilidade, devido à agenda dela, os compromissos. Ela foi, além de curadora, ela foi humana de estar aqui conosco, nos dando um pouquinho da sua troca de saberes e fazeres. E eu aproveito para fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,62 m, com um pouco mais de 40 anos, com os cabelos castanhos longos e uso óculos preto. Estou com um casaco, com um blazer, branco de lista preta, para poder acompanhar, de batom rosa, para poder acompanhar a noite de hoje. E, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa convidada, professora Débora Lopes. Por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero começar agradecendo, dizendo que assim é uma alegria poder falar de livros, de leitura com todo mundo que gosta do tema, que aprecia o tema. Esse workshop ele surge de uma demanda que eu observo, já eu conto isso para vocês. Mas eu queria dizer que é um prazer imenso poder aqui numa segunda-feira conversar com gente que gosta de livro, né? Sempre que a gente está entre pessoas que apreciam livros ou entre leitores e gente que estuda livros, é um bom lugar de se estar. Então, é uma alegria. Agradeço o convite que me foi feito pela pessoa da Magda, que foi muito carinhosa, muito gentil comigo, atendeu aí minhas demandas, eu estive com uma questão de saúde, e ela foi muito querida, e então eu sou muito grata pelo convite e também pela pessoa, né, que me acolheu, e a gente teve a oportunidade de trocar para além das questões aqui da oficina. Eu quero começar, porque acho necessário, falando quem eu sou, contextualizar um pouco a minha história. Eu me chamo Débora Lopes, atualmente estou num espaço de leitura no município do Rio de Janeiro. Eu entro na rede municipal como professora em 2007, então já são muitos anos. Estive durante muito tempo na educação de jovens e adultos, onde fui muito feliz, onde tive a oportunidade de realizar muitos trabalhos e projetos em diálogo com o livro, com a literatura, e de onde eu saio em 2019 para atuar nesse espaço de leitura. E aí, isso para mim foi muito diferente, porque embora eu tivesse passado a vida toda lendo, né, e estar num espaço de leitura, eu não estava mais como leitora, agora eu estava como uma das responsáveis desse espaço. E aí as minhas pesquisas, que até então estavam em torno da educação de jovens e adultos e também de museus, por conta da minha primeira formação, eu sou museóloga de formação, agora ela muda, ela vai para um outro espaço cultural, ela vai para as bibliotecas, né, para os espaços de leitura. De todo modo, quando eu olho para a minha formação, eu penso que foi uma formação muito diferente, por muitos caminhos, mas caminhos que me ajudam a ser a professora que sou hoje, a educadora que sou hoje, a ter a prática que tenho hoje. Então, como eu disse, hoje eu estou num espaço de leitura, atuando com leitores, mas também com formação de professores. O espaço de leitura onde eu atuo é um espaço de referência, onde uma das suas funções é formar outros professores para atuarem em espaços de leitura.
Então, meu trabalho diário não é apenas com o estudante, é também com professores. A gente entende, no Rio, que existe uma questão política que impede que os profissionais bibliotecários, que são os profissionais responsáveis pelas bibliotecas, assumam esses espaços, né? E a gente poderia falar sobre isso aqui durante muito tempo. Nosso intuito como professores nesses espaços de leitura não é fazer a função nem a vez de um bibliotecário, pelo menos é sobre isso que a gente conversa. Mas é entender como nós, professores, podemos colaborar com a formação de leitores. Como nós podemos, dentro da nossa formação, transformar aquele espaço de leitura em um espaço de acolhimento, de convivência. E é sobre isso que as formações têm caminhado. Temos conseguido mudar práticas antigas, mudar a mentalidade, né, do que é um trabalho de formação literária, e acredito que os resultados já demonstram essa mudança. Essa oficina, ela surge também dessa conversa que eu tenho com os colegas, né? Apenas para concluir, como eu disse, a minha formação, primeira, é em museologia, mas também sou formada em História e fui fazer um mestrado em Educação. E sempre dialogando com espaços culturais, sempre dialogando com a educação dentro da escola e a educação nesses outros espaços também. É por isso que hoje eu acho que, olhando para a minha formação, mesmo sendo uma formação tão diversa, né, é uma formação que consegue atender ali as necessidades no dia a dia da escola, com os estudantes que estão em formação literária e também com aquele acervo que a gente precisa dar conta. Quando eu penso essa oficina, curadoria de livros, ela surge de uma observação. Eu não sei se vocês sabem, o Rio, em todo ano de Bienal, libera aos professores e às escolas uma verba para a compra de livros. E aí, analisando o Instagram de muitos espaços de leitura, de muitas salas, eu comecei a me questionar se as pessoas estavam fazendo essas escolhas com algum critério. Se as pessoas estavam fazendo essas escolhas levando em consideração um objetivo específico, um público específico. Porque, às vezes, parecia muito diferente aquela escolha daquele livro para aquele público que eu conhecia. Então, eu resolvi fazer essa oficina, curadoria de livros. Realizei recentemente essa oficina num outro espaço de leitura, não no espaço que eu trabalho, realizei na Biblioteca Escolar Municipal aqui de Olaria, que é um espaço público ligado à SME, a Secretaria Municipal de Educação do Rio. E aí foi muito interessante a diversidade de públicos, porque além de professores, a gente tinha ali também bibliotecários, pessoas que trabalhavam com teatro. E aí um dos pontos que eu destaquei é que, assim, hoje, até para se fazer roda de leitura, as pessoas estão utilizando livros, seja numa ação educativa, seja numa ação cultural. Mas as pessoas estão levando em consideração quais critérios para fazer essas suas escolhas. Mesmo que seja para uma roda de conversa. É só chegar na estante, pegar um livro, eu gostei desse livro aqui, vou pegar e eu vou ler esse livro. Então, a nossa conversa aqui hoje é uma provocação sobre os modos que essa curadoria ela pode se dar, né? Que ideias ou perguntas podem ou devem nos instigar aí, mexer com a gente na hora de escolher um livro, né? E aí eu não estou falando de acervos pessoais, estou falando de escolher um livro para uma ação educativa ou uma ação cultural, tá? Então, nós vamos começar e fico à vontade depois para que a gente converse sobre isso de maneira mais
aberta depois da minha apresentação. Eu vou pedir a Letícia para colocar aí a apresentação para mim, por favor. Letícia, você pode passar o slide, por favor. Eu acho que não dava para a gente falar de curadoria sem buscar a origem dessa palavra, né? E aí eu fui buscar a etimologia da palavra, uma palavra que vem do latim, e que talvez muitos de vocês já saibam, acho que a grande parte do público aqui é de bibliotecários, pessoas da área da biblioteconomia, mas acredito que não dá para começar se não for desse ponto. Então, quando a gente está falando de curadoria, a etimologia dessa palavra vem de curare, que significa cuidar, zelar e tratar. Mas eu achei essa etimologia, essa palavra, também em outro idioma. E eu gostei demais e trouxe também como uma provocação aqui para a gente esticar um pouco mais o que a gente está falando de curadoria. Quando a gente está falando de curadoria, então, a princípio, estamos falando de cuidar, zelar e tratar. E a minha proposta é, vamos esticar um pouco mais. Passa, por favor, Letícia. E aí eu trouxe o curare do Tupi, que é uma corruptela de 2 termos indígenas, que significa pássaro e matar. A curare, na verdade, é uma árvore, né, em que os indígenas se utilizam para fazer uma espécie de substância que eles colocam nas pontas das flechas. Então, quando eles vão acertar o pássaro lá no alto da árvore, esse pássaro, quando ele é atingido, ele não morre. Mas curare é tão forte em anestesiar os músculos, em adormecer os músculos desses animais, que eles caem da árvore. Então, curare aqui tem a ver com pássaro e matar, mas não porque mata, não é uma substância que mata, ela nem é uma substância tóxica. Mas ela é uma substância que pode até levar à morte, porque dependendo de quanto ela vai anestesiar aí os músculos ou adormecer os músculos, o animal perde essa capacidade de respirar. Mas a gente não vai falar de curare ou de curadoria, né, do ponto de vista de matar. Passa para mim, por favor, Letícia. A gente vai falar de curadoria do ponto de vista de promover relaxamento. Já que é uma substância que provoca um relaxamento dos músculos, então eu quis acrescentar. Não tem aquelas pessoas que falam assim, ai, eu comecei a ler um livro, mas eu fiquei com tanto sono. Então, o curador, ele também precisa ter essa sensibilidade, porque a gente não quer que o leitor durma. A gente gostaria que o leitor tivesse um relaxamento, dependendo da leitura que ele desejar. Nem toda leitura vai servir para relaxar, é evidente. Mas se o livro, ou a literatura, ou a leitura tiver essa possibilidade também de provocar esse bem-estar, né? Por que não? Então, aqui eu quero provocar vocês a pensar a curadoria, para além de cuidar, tratar e zelar, também esse provocar um relaxamento, tá? Provocar aquela sensação de bem-estar. Passa, por favor, Letícia. Quando a gente fala de curadoria, pelo menos quando eu penso curadoria e estudo curadoria, a gente entende que curadoria precisa partir de um ponto, que é o ponto da escuta. Toda curadoria precisa começar com a escuta. E aqui, eu queria compartilhar com vocês a primeira leitura da noite. Vocês vão perceber que durante toda a minha apresentação, eu vou compartilhar várias leituras, tá? A primeira é essa aqui, do Rubem Alves, A Educação dos Sentidos. O Rubem Alves, na página 38, ele diz assim: amamos não a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A escuta bonita é um bom colo para uma criança se assentar. Então, não acredito que a gente possa cuidar, zelar, tratar, ajudar, contribuir com o bem-estar do outro, se a gente não escuta esse outro primeiro. Então,
primeiro passo da curadoria é escutar. Pode passar, por favor. E por que a curadoria começa na escuta? Imagina se a gente fosse ao médico. Isso acontece, na verdade, né? Hoje em dia, por questões tantas, a gente vai ao médico e o médico fala: o que você está sentindo? Eu estou com um pouco de dor de cabeça. Então, toma aqui para você uma dipirona de 1 grama. Só que às vezes você está com uma dor de cabeça porque você teve um estresse enorme durante o seu dia e aquilo ali não é o problema, é um sintoma. Que se ele tivesse escutado, provavelmente ele não te trataria com dipirona 1 grama. Então, prescrever cuidado, já que a gente está falando de cuidar, zelar, tratar, promover relaxamento, bem-estar, prescrever cuidado sem conhecer a dor é tentar curar com o remédio errado. Se eu não sei qual é a dor dessas pessoas que frequentam esse espaço de leitura, se eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus anseios, como eu posso fazer uma curadoria? Vai dar certo? Eu vou escolher livros que realmente dialogam com o que essas pessoas demandam desse espaço? Passa, por favor, Letícia. Então, por que a gente diz que a curadoria começa na escuta? Aqui eu já trago uma outra indicação, que é o livro do Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí, a cultura indígena, na cultura indígena, eles compreendem todos como familiares. Quem aqui lê Krenak e outros autores sabem disso. E ele fala assim, ele explica assim na página 17. Li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou a um território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando até que falou: ela não vai conversar comigo, não? Ao que o facilitador respondeu: ela está conversando com a irmã dela. O pesquisador: mas é uma pedra. E o camarada disse: qual é o problema? Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem um nome: Taco Crack e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo não estou para conversa hoje, as pessoas ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Então, por que a curadoria começa com a escuta? Porque todo mundo tem algo a dizer. Dentro da cultura indígena, até uma montanha tem algo a dizer. Passa para mim, Letícia, por favor. E aí, o Krenak fala, né, que quando ela aparece bonita, esplêndida, o pessoal sabe que pode fazer festa, pode dançar, pode pescar, pode fazer o que quiser. Então, a gente diz que a curadoria ela começa na escuta, porque é na escuta que residem os sinais que podem nos orientar. Não é assim com os Krenak? Eles percebem através, né, de como a montanha está, se é possível fazer festa, se é possível dançar, pescar. Por quê? Porque eles observam esses sinais. E a escuta vai ser o nosso primeiro lugar de coletar esses sinais para orientar nossa prática de curadoria. Pode passar, por favor. Quando a gente escuta, começa a perceber o que o outro precisa, o que o contexto pede. É da escuta que realmente tem um desejo de ouvir que nasce uma escolha consciente. Quando a gente ouve,
A gente não faz uma curadoria baseada no que eu acho ou nos meus gostos pessoais. Ah, eu vou escolher esse livro aqui porque eu amo literatura indígena. Ou vou escolher esse livro aqui porque eu adoro a Cora Coralina. Vou levar esse livro para o espaço onde eu trabalho, né, o espaço literário, porque eu amo esse livro. Acho que todos os leitores precisam ler. Não. As nossas escolhas, elas não vão partir do que eu acho, ou de um gosto meu, ou de uma vontade de compartilhar. Mas vai partir do eu te escuto, do eu te percebo. Na medida em que a gente ouve o outro, a gente começa a perceber quais são as suas dores, quais são os seus anseios. E aí, essas escutas vão começar a trazer para a gente os sinais que vão permitir uma escolha mais consciente. Pode passar. É a partir da escuta que se abre a possibilidade de pensar ações que não se dirigem a um público em geral, mas que reconhecem as necessidades e singularidades dos diferentes grupos com os quais nos relacionamos. Eu ouvia muito isso na prática em museus, quando eu estava principalmente fazendo a pesquisa de mestrado. Para quem que vocês realizam essa ação educativa? Ah, nós realizamos para o público em geral. O público em geral é o público que eu não conheço. Porque todo público tem as suas características. Débora, mas é impossível. Aqui a gente recebe uma diversidade muito grande de público. Vocês recebem pessoas que estão cumprindo pena? Vocês recebem crianças em idade escolar, de 4 e 5 anos? Vocês recebem médicos? Mesmo que haja uma diversidade muito grande de públicos, é possível sair do público em geral e identificar os diferentes públicos, ainda que não todos, mas muitos dos públicos que frequentam aquele espaço. Mas eu só consigo fazer isso a partir da escuta. A observação, pura e simplesmente, não vai permitir fazer isso. E já eu vou mostrar isso para vocês na prática. E é somente a partir da escuta, onde eu começo a identificar esses públicos, que eu vou me tornar capaz de pensar ações que levam em consideração as necessidades desses públicos. Então, digamos que frequente muito aqui essa biblioteca alunos do ensino médio, que gostam muito de ler romance policial. Isso vai me orientar, né? Vai ser um sinal para que eu comece a fazer um trabalho de curadoria com intencionalidade. Mas digamos que você tenha uma quantidade imensa de acervo, né? De romance policial, mas a maior parte das pessoas que frequentam esse espaço de leitura são crianças de 4 e 5 anos. É evidente que isso já é um indicativo, né, de que essa curadoria ela precisa tomar outra direção. Então, a gente fala que a escuta é importante porque ela vai trazendo para a gente sinais de quem são essas pessoas que frequentam esse espaço, e esses sinais vão poder orientar um trabalho com intencionalidade. Pode passar, por favor. Mas o que é intencionalidade? E por que orientar, por que escutar orienta caminhos? Lembra que eu falei agora há pouco que não adianta só observar? Eu vou mostrar para vocês. Passa para mim, por favor, o primeiro vídeo. Esse. Eu queria que vocês observassem. Vamos de novo? Só mais uma vez. Então, para quem não entendeu, ele pega uma caixinha e ele joga os braços para o ar. Ele faz um gestual assim. Se eu só observar isso, eu posso ter múltiplos significados. E eu posso, inclusive, compreender o que não tem nada a ver. Eu posso pensar assim, ele não gosta de ler, não gostou de nada. É aqui que a escuta mostra que ela é importante. Olhando para esse vídeo, eu não consigo dizer
com especificidade, qual é a situação. Então, eu precisei fazer assim, olha, o que aconteceu? Você pegou a caixinha, e aí, o que aconteceu? E ele me explicou. Ele falou, professora, eu estou procurando livros de cultura. Ele falou de Umbanda, né? Especificamente, ele falou, estou procurando livros de religião de Umbanda e não tem nenhum. Esse foi o gesto dele, foi um gesto de desapontamento. Ele ficou desapontado, por quê? Porque ele procurou onde podia ter, era uma caixinha sobre espiritualidade, e ele não achou nada que desse conta da demanda dele. Mas eu não tenho como adivinhar isso. Imagina se é possível, apenas olhando esse vídeo, interpretar isso tudo. Não é possível. É por isso que a escuta é importante. Escutando isso, o que eu pensei? Esse espaço de leitura precisa de livros de religiosidade que também tenham a ver com essa prática religiosa. Foi assim que eu captei os sinais que orientaram parte da minha prática de curadoria. Pode passar, por favor. Mas apenas escutar não basta. Por quê? Porque quando a gente fala de intencionalidade, a gente está falando de agir com propósito e consciência do porquê se faz determinada escolha. E dentro disso, tem um monte de coisa que a gente vai destrinchar a partir daqui. A gente já falou do escutar e de como escutar é importante. Mas para a intencionalidade ela se realizar no nosso trabalho, na nossa prática de curadoria, é preciso um pouco mais. Então, agora a gente vai falar de intencionalidade. Pode passar, por favor. Então, vimos de lá que intencionalidade tem a ver com propósito claro. Quando eu falar de propósito claro, eu vou falar de conhecimento do contexto e de ética. A gente viu que a intencionalidade tem a ver com consciência do porquê. Aí a gente vai cair na responsabilidade da curadoria. Do fazer curadoria com responsabilidade. E a gente viu também que intencionalidade tem a ver com determinada escolha. Então, disso eu vou tratar de repertório e de diversidade. Vamos caminhar. Pode passar, por favor. Propósito claro. O que é ter um propósito claro? Que perguntas podem orientar a gente a ter um propósito claro? Por que eu estou fazendo essa escolha e não aquela? Por que eu escolhi um livro do Krenak e não um livro de outro autor indígena, né? O Daniel Munduruku? Por que eu estou fazendo essa escolha e não outra? Para quem que eu estou fazendo essa escolha? A gente está comprando acervo para esse espaço. Para quem? Quem são essas pessoas que serão beneficiadas com esse acervo? Qual é a minha intenção com essa escolha? O que eu quero com isso? Essas perguntas orientam um propósito claro. E aí, a outra história que eu vou compartilhar com vocês é uma história infantil, mas que eu amo muito, que chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes. É o nome do livro. Eu vou resumir, porque não é possível contar a história toda, né? O Guilherme Augusto, que é esse menino da capa, ele morava do lado de um lar de idosos. Um belo dia, ele ouviu a mãe dele falar assim: coitada da velhinha. Aí ele perguntou: por que ela é coitada? Aí o pai respondeu: porque ela perdeu a memória. A partir daí, o Guilherme Augusto teve uma ideia. Ele pensou: eu vou sair por aí perguntando a todo mundo o que é memória, porque eu quero ajudar a velhinha a recuperar a memória perdida. Então, ele foi em cada senhor que morava e senhora que morava naquele asilo, perguntando o que era memória. No final, depois que todo mundo explicou a ele o que era memória, ele
mostrar aqui para vocês a imagem. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete que sempre fizera todo mundo sorrir, e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois achou uma bola de futebol que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então Dona Antônia começou a se lembrar. Por que eu escolhi o livro do Guilherme Augusto Araújo Fernandes? Porque ele tem um propósito claro. Porque ele quer ajudar a Dona Antônia a recuperar a memória. Então, por que estou fazendo aquela escolha e não essa? Por que ele escolheu esses objetos? Porque ele queria ajudar aquela senhora a recuperar a memória. Para quem que ele fez aquela escolha? Para Dona Antônia. E qual era a intenção? Que ela recuperasse a memória. E no final deu certo? Deu. Então é um livro que está mostrando para a gente o que é ter um propósito claro. Essas perguntas orientam no nosso caminho de ter um propósito claro. Peraí, eu vou adquirir acervo para esse espaço de leitura. Por que eu estou fazendo essa escolha e não aquela? Para quem que é essa escolha? Qual a minha intenção com essa escolha? Essas perguntas vão começar a trazer intencionalidade para o trabalho de curadoria. Pode passar, por favor. Consciência do porquê. A gente viu que intencionalidade é preciso ter consciência do porquê. E que isso implica ter responsabilidade. Então, aqui, eu não posso simplesmente escolher um livro qualquer da minha estante e vou lá fazer uma roda de conversa, e vou lá promover uma atividade cultural. É preciso que eu tenha responsabilidade nessa escolha. Eu sei o impacto que essa escolha pode ter? Eu assumo esse impacto? Que vozes estão sendo reforçadas? Que vozes estão sendo ausentes? A gente sabe que está no momento em que livros estão sendo proibidos em escolas. Então, essa escolha que você fez é uma escolha que vai causar qual impacto? Pode, por exemplo, colocar em risco, às vezes, todo um trabalho que você está construindo? Isso tudo a gente precisa pensar. A gente assume esse impacto? E que vozes estão sendo ou não reforçadas? Aí, eu estou trazendo para compartilhar aqui a próxima leitura. É um livro da Chimamanda Adichie, O Perigo de uma História Única, em que ela fala assim: depois que passei alguns anos nos Estados Unidos como africana, comecei a entender a relação da minha colega de quarto em relação a mim. Se eu tivesse crescido na Nigéria e se tudo que eu soubesse sobre a África viesse das imagens populares, também achar que se tratava de um lugar com paisagens maravilhosas, animais lindos e pessoas incompreensíveis travando guerra sem sentido, morrendo de pobreza e de AIDS, incapazes de falar por si mesmas, esperando para serem salvas por um estrangeiro branco e bondoso. Verei os africanos da mesma maneira como via a família de Fadi quando era criança. O que a autora está dizendo aqui? Por que é o perigo da história única? Ela fala sobre essa visão única de África que foi vendida durante muito tempo pela mídia e que permanece na cabeça de milhares de pessoas ainda hoje, né? Que a África, por exemplo, é um país. Que a África, por exemplo, as pessoas morrem de fome. Que é uma coisa só, que é uma cultura única. E o que ela está alertando sobre isso? Que se alguém se alimenta só dessa informação, nunca supera essa visão. Por que eu fiz a escolha desse livro? Que vozes são reforçadas no acervo? Nos livros
que você está fazendo curadoria? Que vozes estão ausentes? Será que os livros que estão lá estão reforçando, por exemplo, essa visão de África? Ou estão trazendo outras possibilidades de debate sobre África? Estão trazendo, por exemplo, autores desse continente? De diferentes lugares e países desse continente? Então, ter a responsabilidade na hora da curadoria, a consciência do porquê eu estou fazendo essa escolha, passa também por saber que vozes estão ausentes ou reforçadas. E aí, quando a gente tem responsabilidade, a gente leva em conta não só as leis que atualmente já garantem a presença desses acervos, né, da literatura indígena, afro-brasileira e africana nos acervos, por exemplo, da escola, mas a gente faz entendendo a necessidade do debate. Pode passar, por favor. E depois, quando a gente fala de intencionalidade, a gente está falando sobre uma determinada escolha, que vai cair aqui em repertório e em diversidade. Como que eu justifico essa escolha? Por que eu resolvi trabalhar esse livro? Que critérios eu estou usando para essa escolha? Isso está claro dentro da minha cabeça? Por que eu estou comprando esse autor e não outro? Qual é a justificativa dessa compra? O uso dessa verba? Quais os critérios eu estou usando aqui para fazer essa compra? E um dos critérios, como eu já mencionei, que a gente pode usar atualmente, são as próprias leis de incentivo, né, à leitura da literatura indígena e africana e afro-brasileira. Então, eu trouxe para compartilhar com vocês esse livro infantil, O Sou Indígena, de uma autora chamada Cláudia A. Flor de Maria. Eu não vou ler o livro todo, mas ele é incrivelmente ilustrado, né? E eu trouxe para mostrar como a gente pode trazer ainda mais diversidade para o acervo, não só de literatura infantil, né? Mas eu trouxe aqui outros livros de literatura adulta, contemplando como critério, por exemplo, essas leis que eu mencionei, tá? Então, mostrando aqui brevemente a história. Sou indígena. Sim, curandeira, xamã, pajé. Sim, sou pássaro disperso sementes. Sou espírito livre desde o ventre da minha mãe. Olha que livro lindo, gente. Sim, caminho por vários mundos. Sim, não ando só, sou guiada pelos encantados, meus caruanas herdados de minha avó. Então, por exemplo, mas é um público muito infantil, não tem nada de literatura aqui indígena ou afro-brasileira para poder contemplar. Tem sim. A curadoria passa por fazer esse trabalho de pesquisa, né? E eu estou apresentando aqui para vocês diferentes idades exatamente por isso. Porque um trabalho de curadoria, lembra lá do propósito, é para quem ler. Então, não adianta eu só ter o livro do Krenak. Eu tenho um monte de livro do Krenak. E aí eu já contemplei a lei que fala sobre a literatura indígena. Mas se só vai lá nesse espaço literário crianças de 4 e 5 anos, será que você tá realmente levando em conta essas pessoas que frequentam esse espaço literário? É por isso que eu decidi aqui trazer não apenas livros adultos, como infantis também. Pode passar, por favor. Então, se a escuta nos abre para perceber o outro e é o início de um trabalho com a intencionalidade, ou seja, escolhas orientadas por um propósito e realizadas com consciência, para que ou por que fazemos curadoria? Se essa pergunta ainda não foi respondida, vamos tentar respondê-la agora. Pode passar, por favor. Vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com imagens mentais, porque eu acho que imagens mentais criam assim na nossa cabeça uma espécie de referência difícil de abrir mão. Então, lembra lá que curadoria é cuidar também? A gente viu vários significados, mas curadoria é também cuidar.
Então, eu quero propor aqui para vocês uma imagem mental de pensar curadoria como um jardim. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente planta um jardim, a gente sabe que não dá para plantar uma espécie só de planta. É um jardim, né? Se você quer uma espécie só, você vai ter uma plantação de girassol. Vai ter um lavandário, uma plantação de lavanda. Um jardim não se faz apenas com uma espécie. Você sabe também que algumas plantas morrem nesse meio do caminho, nessa vida útil do jardim, e que elas precisam ser substituídas. Sabe que um excesso arbitrário de plantas pode sobrecarregar o solo e matar o jardim inteiro. Então, se você também for muito apegado, toda plantinha que você vê no meio do caminho, você quer plantar. Isso, aquilo pode sobrecarregar o solo e matar todo mundo. E, por último, você sabe que não é possível plantar um jardim e que ele fique bonito e vivo com um esforço só. Eu vou lá e vou só botar água no meu jardim na segunda-feira a cada 15 dias. Não é um esforço esporádico, não é um esforço único. Pode passar, por favor. Se a gente está pensando... Isso. Se a gente está pensando que curadoria tem a ver com jardim, então não se faz um jardim com uma espécie de planta. Assim como não é possível fazer um trabalho de curadoria sem trazer para esse trabalho uma diversidade de títulos, autores, temas, gêneros e perspectivas. É necessário contemplar diferentes vozes. Assim como eu fiz durante essa apresentação, com vários livros diferentes, de vários autores, quando a gente pensa curadoria, a gente precisa pensar nessa diversidade. A gente está plantando um jardim, então não dá para contemplar um autor só, ou apenas um tipo de livro. Essa diversidade é o que vai traduzir essa curadoria num jardim. Pode passar, por favor. Algumas plantas morrem, não é? Não precisam ser substituídas. Então, a gente também precisa aceitar, aqui é um ponto tabu. A gente precisa aceitar que há livros que deixam de dialogar com o tempo presente. Seja porque eles estão desatualizados, seja porque não fazem mais sentido para aquele público leitor. E a curadoria ela precisa ter essa sensibilidade de perceber quando uma obra não cumpre mais a função naquele contexto. A menos que seja uma seção de obras raras, que os bibliotecários sabem, né, que existe, sabe que muitos espaços possuem. Mas quando a gente está falando de um espaço literário que atende a um público diverso, é preciso ter a sensibilidade de olhar para aquele acervo e olhar para alguns daqueles livros e aceitar que eles não cumprem mais a sua função naquele contexto. Aceitar isso e agir também em prol disso. Eu aceitei, mas o livro continua lá. Aí ele fica tomando lugar de acervo novo, né? E aí, às vezes a gente olha para o acervo e percebe que não tem mais espaço, então até para comprar tá difícil. Mas você está tendo a sensibilidade de tirar de lá o que também não dá mais para ficar lá? Pode passar, por favor. Um excesso arbitrário de plantas pode sobrecarregar o solo e matar todo o jardim. É aquela velha máxima, nem sempre mais é melhor. Um espaço de leitura com excesso de títulos, sem coerência ou atualização, pode, inclusive, sufocar a experiência do leitor, ao invés de potencializá-la. Aí beleza, eu identifiquei que esse livro aqui, ele não cumpre mais a função dele. Eu já aceitei isso, mas eu vou deixar lá, vou deixando. Não está me incomodando, mas às vezes está incomodando a experiência do leitor, que olha para aquilo, um monte de livro desatualizado, alguns ficam até com cheiro forte, dependendo se é um livro muito antigo, e não consegue nem ficar naquele espaço, porque o espaço deixa de ser acolhedor. Começa a ser um espaço que sufoca. Então, abrir mão de alguns títulos também é necessário para abrir espaço ao novo e contribuir com a experiência leitora. Ninguém gosta de estar num espaço cheio de livros empoeirados ou muito antigos, ou quase sem uso.
né? É importante para o leitor ver esse diálogo constante dos outros leitores com os livros que estão ali. E para que isso aconteça, esses livros que estão ali precisam continuar fazendo sentido. Pode passar. E, por fim, não se planta um jardim num dia só. Não se planta um jardim num esforço esporádico. Então, o trabalho de curadoria não é um trabalho pontual, é um processo contínuo. Exige acompanhamento, escuta, revisão do acervo constante, atenção ao contexto. A curadoria precisa estar comprometida com a transformação do acervo das pessoas. Quer ver algo muito importante? Qualquer pessoa já deve ter notado que o nosso foco e a nossa concentração já diminuíram. A gente já não consegue mais ler com tanta tranquilidade os livros de 500 páginas. Isso mostra uma transformação do leitor. Se a gente já não está conseguindo ler livros tão grandes, longos, que a gente chamava de calhamaço, né? Será que os novos leitores conseguem? Aí o teu espaço literário é um espaço literário que só atende jovens leitores. E só tem calhamaço. Eu não estou falando que não deva ter a possibilidade. Eu estou falando que um trabalho de curadoria precisa estar comprometido com a revisão disso. Olhar para isso e pensar, é ainda necessário? Dialoga com os leitores que esse espaço atende? Esse é o trabalho de curadoria. E esse é um trabalho constante. Porque senão esse jardim vai morrer. Não dá para ir lá fazer um esforço único e acabou. É necessário que esse esforço seja permanente, né? Esse olhar sensível, essa escuta, essa revisão seja feita continuamente. Pode passar, por favor. E aqui, eu gosto muito dessa frase do Mário Quintana. E como a gente está falando do jardim, usando o jardim como uma imagem, né? Para trazer a ideia de curadoria, o Mário Quintana fala que o que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente. Então, quando a gente olha para o jardim, né, para o trabalho de curadoria, é muito importante não ter essa indiferença, mas ter um olhar sensível, um olhar responsável, ético, com repertório. É o que vai resultar aí no que a gente chama de um olhar qualificado, um olhar com intencionalidade para executar ações com intencionalidade. Pode passar, por favor. E como que a gente faz curadoria na prática? Eu mostrei aqui como que faz curadoria na prática. Ao longo de toda essa apresentação, eu trouxe textos, livros que dialogavam com a minha apresentação. Levando em conta para quem que eu estou falando, levando em conta aonde que eu estou falando. Vocês viram que teve livros que eu não li completamente, né? Eu expliquei em muitos livros os motivos da minha escolha. Isso é fazer curadoria. Essa apresentação ela já trouxe de maneira prática o que é fazer um trabalho de curadoria. Eu não cheguei na minha estante, eu gosto desse autor, esse. Não. Eu precisei de pesquisa e toda essa preocupação que um trabalho com intencionalidade requer para poder fazer essas escolhas. Ainda assim, eu trouxe 2 indicações, né? O Instagram do Na Corda Bamba, que é uma moça professora, que ela também faz um trabalho de curadoria e divide isso no Instagram. Então, dá para achar, através do Instagram dela, alguns livros que podem atender aí os objetivos de vocês, as intenções de vocês. E também trouxe o Nós Entre Livros, que é um Instagram de uma amiga, que ela também faz o trabalho parecido com Na Corda Bamba, mas mais focado na literatura indígena e afro-brasileira, tá? Que é da minha amiga Amanda Guerra. E, por fim, o Google, ele também te permite fazer pesquisas que colaborem com a tua curadoria. Gente, eu acho muito importante enfatizar aqui
que curadoria não é pesquisar livro. Aí eu quero um livro que fale sobre masculinidade, sobre feminilidade. Eu quero um livro que fale sobre educação escolar. Isso não é fazer curadoria, isso é pesquisar. Curadoria envolve tudo isso que a gente está debatendo aqui durante 1 hora. É preciso levar todos esses outros pontos em consideração. Mas a partir do Google, você pode ir traçando alguns títulos para investigar se esses títulos atendem aí aos seus propósitos, a função que você quer para eles, a atividade que você vai propor ao público e tudo mais, tá? Pode passar, por favor. Então, obrigada. Era isso que tudo isso que eu tenho para dividir com vocês. E espero que tenha sido uma apresentação clara. Eu tentei trazer uma apresentação bastante prática, até relativamente sucinta, trazendo os pontos mais importantes, para que ficasse aí aquilo de mais relevante quando a gente pensa em curadoria. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Eu esqueci de falar no início da conversa, mas além de professora, eu também sou autora. Eu tenho 2 livros publicados. E se vocês forem me seguindo nas redes sociais, vão ter a oportunidade de conhecer os diferentes lugares que eu transito falando de livro e de literatura, então não deixem de acompanhar o meu trabalho. Agora eu fico à disposição. Professora, muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada. Eu aproveito só para deixar aqui uma reflexão, né, que você já fez, mas só para completar. Assim, quais são os possíveis desafios para uma curadoria, por favor? Aí peço desculpa que eu estou no trânsito, mas muito obrigada mais uma vez e fiquem aí para o sorteio, né? Vai ter sorteio. A pergunta para mim mesmo, né? Eu acho que os principais desafios, quando a gente pensa em curadoria, é ter bem em mente quais são os nossos propósitos. Às vezes, a gente tem muita boa vontade, a gente é leitor, tem repertório, mas a gente não tem muito bem definido o que a gente quer com aquele livro, né? É claro que todos esses pontos, o público indicado, a quem atende, por que você está escolhendo esse livro? Todos esses aspectos são importantes, mas eu acho que o propósito, a gente ter bem claro esse propósito é o maior desafio, porque nem sempre a gente tem isso claro. Eu acho que a correria do dia a dia ou da própria prática não deixa, às vezes, a gente ter esse momento de peraí, o que eu quero com esse livro? Por que eu estou escolhendo esse livro? Então, não sei se as pessoas que estão aqui vão concordar comigo, mas eu acho que o propósito tem sido, definir esse propósito tem sido o maior desafio. Sim, professora, muito obrigada. Aí eu gostaria muito que a gente pudesse ir para os sorteios, ou se quiser fazer mais algum apontamento. Eu queria saber se na live alguém quer fazer algum comentário. Eu não sei se a Letícia pode me ajudar com isso, porque eu não tenho acesso aos comentários na live, né? Eu queria saber se ficou tudo claro, se alguém quer fazer alguma pergunta. Pode ser pergunta aí também sobre minha prática. A pergunta eu fiz agora. Quais são as melhores práticas? Qual o cenário real da curadoria nos dias de hoje? Uhum. Oi. Oi. Gente. Então, tem um comentário aqui da... Eu só não sei o nome, porque tá um nome diferente aqui no YouTube, Caecílios, não sei ao certo. Não é exatamente uma pergunta, mas ela diz: na memória preservam a seleção viva para acervos, missão institucional, especialidades, formação básica, comprometimento, e botou, né, assim, 3 pontinhos para seguir adiante. Aqui, eu botei aqui embaixo para vocês verificarem. Tem muita gente aqui falando ótima live, parabéns.
Mas, a princípio, a pergunta é essa. Ah, mas foi uma live tão esclarecedora que nem... Que bom. Como eu expliquei, né, esse material ele surge de uma observação. Eu sinto que mais pessoas... Vamos falar da Bienal, por exemplo. Todos os anos saem aqueles dados de Bienal, que é 9 livros por cada pessoa que comprou. Quando você compra para o seu acervo pessoal, você está levando em consideração ali seus gostos pessoais. Mas quando isso que eu acho importante falar sobre a curadoria. Quando a gente está escolhendo um livro por uma ação educativa ou cultural, ou comprando porque está gerindo um acervo, não dá, gente, para levar em conta os nossos gostos pessoais. A gente precisa ter esse olhar do curador. O olhar do curador, ele tem esse olhar de responsabilidade, de repertório, de autocrítica. Peraí, esse acervo que eu estou gerindo ainda falta. E falta isso, porque esse público quer ler isso. Né? Como um menininho lá, ele fez e disse para mim, eu quero livro de Umbanda. Tem? Não. Então, olha a autocrítica, não tem, precisamos comprar. Porque esse acervo não está dando conta dessa demanda e precisa dar. O meu grande objetivo com essa apresentação é que a gente saia dessa mentalidade do eu vou escolher o que eu acho máximo e melhor e muito bom, eu vou escolher para esse público, com esse objetivo, né, com essa intenção. Se as pessoas que estão aqui me ouvindo hoje saírem com essa provocação, eu acho que essa conversa já vai ter valido muito a pena. Para terminar, porque eu esqueci, eu separei um vídeo muito curto da Matilda. E o nosso trabalho, ele é um trabalho tão importante, porque o livro ele tem muitos poderes. Lembra que eu falei lá no início, como que a gente cura se não sabe qual é a doença? Então, a gente precisa escutar. Então, fazer o trabalho de curadoria tem um poder, mas qual? É um poder que está destruindo? É um poder que está construindo? É uma curadoria que está curando? Que está promovendo o bem-estar? Que está ouvindo diferentes vozes? Ou é uma curadoria que está reafirmando práticas antigas, às vezes de racismo, de homofobia, né? Não está permitindo que essas diferentes vozes convivam com outras vozes. Então, esse trabalho de curadoria está promovendo o quê? Será que está promovendo o que promoveu com a Matilda? Bota o vídeo aí para mim, por favor, Letícia, para a gente ver o último vídeo. Eu tenho sido salva constantemente pelos livros, né? E aí, esse vídeo fala que os livros traziam para a Matilda uma mensagem cheia de esperança, que é você não está sozinha. Se a nossa curadoria levar ao leitor uma mensagem de esperança, né? Se esses livros que a gente escolhe através da curadoria tiver essa possibilidade de levar esperança, lembra lá do Curare, do Tupi, do bem-estar, né? Esses livros puderem levar uma mensagem de esperança e bem-estar para os nossos leitores, para que eles não se sintam sozinhos, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho de curadoria. Então, se tiver isso como meta profissional, e aqui eu não estou falando de perfeição, né? Estou falando de algo para exercitar, buscar sempre. Escolher livros que possam cuidar, né? Zelar e também levar esperança, também promover reflexões duras, porque às vezes são necessárias. Então, se o nosso trabalho de curadoria tiver essa intenção, eu acho que a gente vai ter feito um bom trabalho profissional de curadoria. Tá? Boa noite, gente, mais uma vez. Primeiramente, quero agradecer aí a todos que estão presentes, o Guilherme Fonseca, Cris Moreno, Robson, Elisângela, Edilma, deixa eu ver quem mais, Fernanda, Clarice, Mara, Felipe,
Se eu esqueci de alguém, me desculpa, que eu estou correndo aqui os comentários. E quem não comentou também, boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu vou iniciar o sorteio aqui. Débora, qual era o livro que você vai liberar para o sorteio? O meu primeiro romance é Imortal Maia, O Despertar. Aí eu preciso que quem ganhar depois entre em contato ou com o pessoal aqui do sindicato ou me mande um direct com o endereço para eu poder enviar para casa de vocês, tá bom? Então tá, gente, eu vou sortear primeiramente esse livro. Vai ser pelo site Sorteio Go, como vocês já estão acostumados. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Perdão, de fundo, meu filho, sempre participando. Vamos lá, primeiro sorteio. Saiu George José Rodrigues de Melo. Parabéns, George, ganhou o livro da Débora. Entre em contato, não esquece de entrar. Se puder, já sinalize aí nos comentários. Mas qualquer coisa, depois já assiste a live gravada, ou então eu passo para a Magda entrar em contato com o senhor. Agora eu vou sortear a caneca, né? Essa caneca aqui já é famosa aqui nas lives, todo mundo conhece, né? Sempre que é possível a gente está sorteando ela. Então vamos lá para o próximo nome. Robson de Jesus Rua. Olha, a primeira vez, Robson. Você está sempre presente aqui, primeira vez que você ganha. Te trouxe sorte, hein, Robson? Te trouxe sorte. Parabéns, Robson. Deixa eu tirar aqui da tela. A Magda ainda não retornou. Ela ainda deve estar a caminho de casa, né? Que ela está numa correria danada. Mas, por enquanto, vamos esperando. Eu vou, então, falar para a galera aqui, dia 22 de agosto vai rolar o Exploda Seu Kindle. E aí os meus 2 livros da Amazon estarão gratuitos para vocês baixarem aí via Kindle, tá? É só entrar no aplicativo lá da Amazon e baixar o livro gratuitamente, que ele fica disponível no aplicativo Kindle para vocês lerem. Ok? Os 2 livros, tanto a Imortal Maia quanto o Ei Rio, que é um livro de crônicas, para que vocês possam ler. Para quem não ganhou, não ficar triste. Mais uma vez aí, gente, boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. E não sei se a Magda ainda vai conseguir voltar para a gente finalizar. Mas você tem mais alguma coisa para acrescentar, Débora? Quer falar mais alguma coisa? Não, só convidar todo mundo aí para me seguir, quem ainda não segue, e agradecer de verdade o convite, e agradecer quem pôde me ouvir, quem pôde me ver pelo YouTube. Obrigada. Passa o seu arroba de novo, que eu vou botar. Tá aqui na última. Por favor. Deixa eu ver aqui. Vou escrever. Arroba de Lopes. Escritora. Aqui, ó. Para o George também entrar em contato, né? Se o George estiver aí, por aí. Aqui, já está aqui, ó, vou botar aqui na tela para vocês verem. Vocês podem copiar aí direto do YouTube lá para o Instagram. Tá bem? Eu acho que é isso. Eu não sei se a Magda vai aparecer, infelizmente. Mas se você quiser, já podemos encerrar. Vamos sim. Obrigada, tá, Letícia, pela ajuda. Foi um prazer te conhecer. Um beijo para todo mundo. Boa noite e ótima semana. Tchau, tchau a todos, gente. Beijinho, um abraço e até a próxima live. Dia 20, agora, vai ter a próxima live, hein? Fiquem atentos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.